A verdade é que aqui no Brasil ainda não há consenso, nem pelos conselhos profissionais, de como que é e quais são as regras para se ofertar a prática do Ayurveda. Mas a gente tem alguns eventos que vêm sendo realizados, inclusive congressos, para se discutir a regulamentação da prática Ayurveda no Brasil. Olá, se você não me conhece, meu nome é Isabela Rodrigues. Esse daqui é o canal da Docicina, que é o nosso espaço de partilha de terapias integrativas, de Ayurveda, medicinas tradicionais, astrologia e todas essas coisas que nos alinham e nos conectam com o pulso das energias do cósmico. Seja bem-vinda. O que a gente está falando nessa série é como que se dá a oferta do Ayurveda dentro do Brasil, né? Como é que isso é regulamentado, qual é a legislação que ampara, quais são as regras. E aí, se você perdeu os vídeos anteriores, é interessante dar uma olhada, porque a gente vai falar de como que chegou, quais são as regras do método que a gente pode chamar de método científico. E aí, é importante assistir os outros vídeos antes de continuar esse daqui. Mas, continuando desse ponto de vista, o que a gente está falando agora é como que está a regulamentação da Ayurveda aqui dentro do Brasil pelos conselhos profissionais. O que acontece de verdade é que a gente vem fazendo aqui no Brasil muitos congressos para se discutir a regulamentação da prática Ayurveda. Então existem algumas diferentes escolas com pessoas importantes, com nomes importantes, com uma oferta que vem acontecendo já desde os anos 70, 80 e que precisa ser disciplinada porque hoje a gente já tem muitos cursos acontecendo. Então, um marco importante para essa discussão foi o terceiro Congresso Internacional de Ayurveda, que aconteceu em 2018. E nesse congresso se manifestou um compromisso em discutir a regulamentação da Ayurveda e discutir a regulamentação da profissão de terapeuta Ayurveda, que vem tramitando aí desde de um projeto de lei, que é o projeto de lei 4884 de 2016. Então, hoje aqui no Brasil, o que a gente tem é isso. A gente está nessa busca da regulamentação e na busca da oferta de Ayurveda. Mas, entendendo o que é o Ayurveda, a gente vai falar um pouquinho sobre o Ayurveda enquanto racionalidade médica. Se você não sabe o que é racionalidade médica, volta lá no segundo vídeo que a gente fala um pouco sobre quais são as 5 dimensões que precisam ser contempladas para que uma coisa seja chamada de racionalidade médica ou de medicina, que são a fisiologia, a morfologia, o sistema de diagnóstico, o sistema de terapia, né, o sistema de cura e a cosmovisão, a doutrina médica em que isso é baseado. Dentro do Ayurveda, a gente chama de Astanga, porque são Asta, 8, Angas, ramos. Então, o Ayurveda tem 8 ramos principais. Esses 8 ramos principais têm alguns destaques, porque quando chegou no Ocidente, chegaram através de 2 ramos principais, que foram o Rasayana, que é o ramo do rejuvenescimento, que interessa muito a todas as pessoas, né? E o Vadikarana, que é o ramo dos afrodisíacos, que são 2 desses 8 ramos, que tem o Kaya Chikitsa, Shalya, tem outros ramos, né? Outras divisões. Então, a Ayurveda não é tudo uma coisa só, não é todo mundo formando na mesma coisa. Existem especialidades, tem mestrado, tem residência, como outras medicinas aí dentro do mundo, no mundo todo. O que é importante é que a cosmovisão do Ayurveda, se você olha uma árvore e ela tem milhares de folhas, não tem 2 folhas iguais. Então, se a gente é 7 bilhões de pessoas no planeta, não existem 2 pessoas iguais, são 7 bilhões de pessoas diferentes. Então, o Ayurveda é uma medicina de precisão, é uma medicina baseada no seu ser, né? Cada pessoa, cada indivíduo é visto como uma coisa única e é a partir desse indivíduo único, com suas manifestações de desequilíbrio, que a gente pode chamar de doenças, é que a gente vai pensar os protocolos de atuação, os protocolos de cura, digamos assim. Então, para a compreensão geral, de uma forma estruturada pelo grupo de pesquisa da professora Amadeu Luz, do que são racionalidades médicas para o entendimento do Brasil, a fisiologia do Ayurveda, ela é entendida a partir do funcionamento dos doshas. Dosha é uma coisa que todo mundo quer saber qual é o meu dosha, como é que eu curo o meu dosha, qual é a comida do meu dosha. Mas o dosha, na verdade, que literalmente significa aquilo que pode desequilibrar ou aquilo que gera desequilíbrio, é o entendimento do funcionamento do corpo. Então, os doshas, eles não são sempre patológicos. Eles fazem parte da dinâmica vital do corpo, eles fazem parte do funcionamento do corpo. E esses 3 doshas, eles são formados pela combinação dos 5 elementos que existem no universo. Então, para o entendimento do Ayurveda e de todas as ciências védicas em geral, o universo ele é baseado em 5 elementos, que são chamados de 5 Mahabhutas. Maha é grande, Bhutas é elementos. Então, esses 5 grandes elementos são
a, o éter, o espaço, o ar, o fogo, a água e a terra. E é a combinação desses 5 elementos que forma tudo que é manifesto no universo. E vai formar esse entendimento do que a gente chama de doshas ou de humores, que são esses 3 princípios. Então, o primeiro princípio, que é o princípio do Vata, né? Ele é formado pela combinação de ar e éter. E ele vai governar as funções de movimento no nosso corpo de uma forma mais geral. Depois eu vou falar isso com um pouquinho mais de aprofundamento. O segundo dosha, que é o dosha que é mais responsável talvez pelo nosso metabolismo, é o dosha Pitta, que vai ser formado pelo fogo e um pouco de água. E o terceiro dosha, que forma mais a parte estrutural do nosso corpo, é o dosha Kapha, que vai ser formado por água e terra. Então, são esses tridoshas que dão todo o funcionamento, compreensão do funcionamento do corpo. E a nossa mente também vai apresentar dois doshas, que é o dosha Rajas, que está mais ligado aos estados acelerados, né, os estados raivosos, ansiosos, talvez, e o dosha Tamas, que está mais ligado à letargia e à lentidão e a estados um pouco mais, talvez, depressivos. Então, esses 5 doshas, Vata, Pitta, Kapha, Rajas e Tamas, são o que causa desequilíbrio no nosso corpo, mas são também responsáveis pelo funcionamento. E aí a gente vai entendendo como equilibrar esses doshas, como deixar eles com funcionamento ok, né, com funcionamento dentro do que a gente precisa para manifestar um equilíbrio que a gente chama de saúde, a partir das suas qualidades, ou que no Ayurveda a gente chama de gunas opostas. Nesse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho de sânscrito, porque o ensinamento Ayurveda ele é escrito em sânscrito, como todas as disciplinas védicas, o yoga, o Jyoti, né, a astrologia védica, sempre vai ter um pouquinho de sânscrito, mas eu vou, na medida do possível, sempre que eu falar, eu vou tentar traduzir, trazer, explicar, para que não fique confuso também. Então, o entendimento dentro do Ayurveda é o princípio Shamanya Vishisha, que é o princípio de que semelhante aumenta semelhante e dissemelhante diminui dissemelhante. Então, a gente vai usar as gunas opostas. Então, por exemplo, o ar, ele é frio e seco. Então, quando a gente precisa equilibrar o dosha Vata, a gente vai usar qualidades opostas, que são a qualidade mais oleosa, talvez, né? Uma qualidade de lubrificação e calor, né? Porque ele é frio. Então, normalmente as pessoas vão apresentar graus diferentes de Vata, Pitta, Kapha, Rajas e Tamas. Esses doshas, eles não tem que ser todos iguais. Cada pessoa naturalmente vai ter uma combinação específica, como se fosse um carimbo, DNA, né? A sua prakruti, a sua chave inicial que você herdou da sua mãe e do seu pai, tem uma distribuição desigual desses elementos. E é isso mesmo. O que a gente não pode é estar com esses elementos em alto demais ou baixo demais, porque aí sim a gente tem desequilíbrios e vamos precisar usar as gunas ou qualidades opostas para que a gente equilibre novamente esses doshas. Como eu sei que eu falei um pouquinho mais de sânscrito, esse vídeo ficou um pouco mais denso e vou encerrar ele por aqui. E no próximo vídeo a gente vai continuar estudando um pouco mais sobre as outras dimensões as 5 dimensões propostas pela professora Madel Luz sobre racionalidade médica, que são a forma que o Brasil, né, que o Sistema Único de Saúde compreende também o Ayurveda e todas as outras medicinas tradicionais e complementares. Fica por aqui, se tiver dúvida deixa aí nos comentários que a gente vai buscar responder, certo? Beijinho!